Meus queridos filhos e filhas em Cristo, aqui reunidos, os que nos acompanham em suas casas, pelas nossas redes sociais. Hoje nós, celebrando a 10ª semana do tempo comum, a terça-feira, temos a oportunidade de rezarmos a missa votiva do Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo sobre nós, sobre nossas famílias, sobre as situações de nossa caminhada que precisam do toque restaurador desse Espírito que quer ser derramado sobre nós nessa noite. Nós, meus queridos, ouvimos um texto, já reiniciando, ou retomando o tempo comum, um texto muito singular e muito providente para aquilo que nós estamos celebrando nesta noite. A fortaleza do Espírito Santo. É a história do profeta Elias. O capítulo 17 de Reis, primeiro livro de Reis, começa a descrever a história de Elias do nada, assim, né? É um profeta que surge do nada, né? E é muito interessante. Para compreendermos o texto de hoje, temos de voltar um pouquinho antes para compreendermos. Elias é aquele profeta que é chamado por Deus para se dirigir ao rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Naquele tempo, este rei Acabe governava as 10 tribos do norte, as tribos de Israel. E foi um reinado que acabou se corrompendo, se distanciando de Deus. Deus, vendo a transgressão, suscita o profeta Elias para dizer que Deus haveria de punir a transgressão. E de fato Elias se aproxima do rei Acabe e diz: vocês vão padecer a seca. Vão padecer a seca até que eu diga o contrário. E assim se fez. Em vez do rei se voltar para Deus, deixar de lado os Baals, os deuses falsos, não. Em vez de se converter, não acolhendo a mensagem do profeta, que era a mensagem do próprio Deus, o rei haverá de persegui-lo. Por isso Deus diz a Elias: pega suas coisas e vai para um ribeiro que está próximo do Jordão. E Elias obedece a Deus e vai. Deus não manda Elias para o Jordão, onde tinha água abundante, mas para um ribeiro, onde corria provavelmente pouca água. E lá Deus vai provar Elias, porque é por meio da provação que nós nos fortalecemos. Não adianta dizer outra coisa. É por meio dos momentos que para nós são desafios que nós amadurecemos. Quando a vida está tranquila, ninguém amadurece. Nós precisamos de provações. E assim Elias fez o que Deus mandou, foi para este rio, esse ribeiro, e ali começou a padecer as dificuldades da seca que estava se aproximando. Você conviver num lugar e não ter para onde se mover, porque Deus mandou você estar ali, não é fácil. Começa a surgir a fome. Mas quando surge a fome, o que acontece? Deus manda corvos trazer carne para o profeta. Porque quando Deus entrega uma missão para o ser humano, quando a missão vem de Deus, Ele não desampara aquele a quem entregou a missão que Ele tinha em seu coração. Quantas vezes nós passamos por momentos na nossa vida, meus queridos irmãos e irmãs, que nós pensamos: o que eu vou fazer? Eu sei o que eu devo fazer, mas de que jeito? Nós temos de levar essa certeza. Se Deus mandou Elias para aquele ribeiro e mandou que ele não saísse dali até segunda ordem,
Deus haveria de sustentá-lo, e assim o fez. Se for necessários corvos, também para a nossa vida, para trazer o que nós precisamos, enquanto cumpramos a vontade de Deus, Deus haverá de nos mandar, porque quando estamos na vontade de Deus, Ele nos honra, sempre. E a história não parou por aí, né? Parecia que aquela fome que ele estava quase para sofrer seria o fim, e não foi, porque Deus vem em auxílio de Elias. Dali a pouco começa a faltar a água daquele ribeirinho. E aí, Deus manda Elias sair daquele lugar, e manda Elias para uma terra estrangeira, em Sidônia, uma terra estrangeira, uma terra de pagãos, para um território que se chamava Sarepta. Quando tudo parecia estar ruim, parece que vai ficar pior. Todo mundo já padeceu por esses momentos. E Deus abandonou Elias? Não. Quando Elias entrou naquele território de Sarepta, Deus já tinha preparado uma viúva pagã. Por quê? Porque o reinado de Acabe estava corrompido. O povo escolhido, que era para vir em socorro do profeta enviado, não veio. Foi uma pagã que veio. Por isso que no Evangelho de Lucas, capítulo 4, quando Jesus vai para Nazaré, sua terra, e começa a anunciar o Evangelho, o povo diz assim: ixi, esse daí não é o filho de José? Não convivemos com os seus irmãos, não é o filho de Maria, esse daí não é o carpinteiro, o que ele está falando aí para a gente? E lá em Nazaré, Jesus, diz a Bíblia, que não pôde realizar nenhum milagre, porque eles não tinham fé. E aí Jesus solta a frase que se refere a esse trecho do Antigo Testamento: em verdade eu vos digo, de todas as viúvas que haviam em Israel, foi uma viúva pagã que fez a vontade de Deus em Sarepta. E aí Jesus vai rememorar um outro texto bíblico do Antigo Testamento, de todos os leprosos de Israel, que tinham muitos, Deus vai curar Naamã, também um pagão. Por quê? Porque o povo escolhido não abriu o coração. E aí, chegando em Sarepta, o profeta Elias encontra esta mulher, que já estava padecendo a seca. Lembra a seca prometida como punição à transgressão? Acolheu também a punição os pagãos. A seca devastou todo o território de Israel e os territórios envoltos. Essa mulher estava esperando a morte. O Evangelho de Lucas, no capítulo 4, vai dizer que ficou uma seca de 3 anos e meio. Aqui em Itu sabe bem o que é ficar, acho que 1 ano, né? Imagine 3 anos e meio. Lá não tinha caminhão de água para levar água. Esperavam a morte. E aí ele pede, chega lá diante da mulher. Ao chegar lá, ele fala: por favor, traze-me um copo de água numa vasilha para eu beber. A mulher ia buscar a água. E aí de longe Elias: viu? Traze-me também um pedaço de pão em tua mão. E aí a mulher diz: pela vida do Senhor teu Deus, eu não tenho pão. Eu só tenho um punhado de farinha numa vasilha, um pouco de azeite numa jarra. Eu estava apanhando uns pedaços de lenha quando você chegou e me atrapalhou, né? Para que eu pudesse fazer um pedacinho de pão com o que sobrou, e depois que acabar, eu e meu filho pudesse esperar a morte. E aí Elias diz para ela:
não te preocupes, vai e faze como disseste, mas primeiro prepara o meu pãozinho e traze-o para mim. Esperto ele, né? Depois farás o mesmo para ti e para o teu filho. Elias está dizendo: você estava preparando a lenha para, de fato, preparar o último alimento antes de morrer, mas eu te digo, o último que é seu vai ser meu, o que é seu vem depois do último. Ixi, aí ferrou, hein? O que vem depois do último? Não vem nada, não tem. Esperto ele, né? Olha o que diz o texto da Bíblia: vai e faze como disseste, mas primeiro prepara para mim um pãozinho e traze-o. Depois farás o mesmo para ti e teu filho. O que Elias estava fazendo com aquela mulher? Provando. E aí, mas ele explica depois, né? Aí fica mais fácil, né? Quando explica. Porque assim fala o Senhor teu Deus: a vasilha de farinha não acabará, a jarra de azeite não diminuirá até o dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. E o texto da Bíblia vai dizer que a mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito, e eles comeram, ela e sua casa, durante muito tempo, e a farinha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o Senhor lhe tinha dito por intermédio de Elias. Porque o que Deus fala, Ele cumpre, sempre. Mas aquela mulher foi submetida à provação. Talvez também alguns de nós aqui passamos por momentos de provações e dificuldades, e a palavra de hoje nos diz: você pode estar sendo provado, mas permaneça firme em Deus, sem desanimar, sem desistir, porque Deus honra aquilo que Ele promete. Deus honra, e o óleo, a farinha não faltará. Um grande testemunho para nós essa história. Por quê? Porque quando surgem as adversidades na nossa vida, a nossa tendência é nos afastarmos de Deus no desânimo, nos afastarmos de Deus desistindo. E pela voz daquele profeta, aquela mulher não desistiu, ela foi e preparou o alimento para ele, e a farinha e o óleo não faltou, de modo que toda a sua casa foi alimentada, como nos diz o texto da Bíblia, porque Deus honra os que o servem. Nós precisamos crer nisto, meus irmãos, nós precisamos crer. Quantas situações a nossa vida parece não ter saída, para Deus tudo tem saída. E se Deus permitiu algo em nossa caminhada, Ele tem um propósito. Recolha-se em Deus e peça a Deus o discernimento do propósito pelo qual Ele enviou essa situação, porque Ele tem um propósito, e se Ele entregou, Ele haverá de tirar no momento oportuno. Tal como no momento oportuno a chuva caiu sobre a região de Israel, a região de Sidônia, assim também é retirada toda a provação quando ela já não faz mais sentido em nossa vida. E quando eu falo provação, pode ser diversas situações, uma situação familiar, um desgosto familiar, uma enfermidade, um acontecimento da nossa vida profissional, familiar, pessoal. Não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, familiar, conjugal. Se a seca nos acomete, a chuva que haverá de matá-la já está no reservatório do céu. Isso que a palavra de hoje tem a nos dizer hoje, né? E hoje o Evangelho, ele vai falar assim, olha, é a chamada identidade do cristão.
O evangelho de hoje diz assim, Jesus falando: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Ora, o sal tem 3 propriedades, 3. 2 se parecem, mas são 3. A primeira propriedade do sal é conservar o alimento. Conserva o alimento. Por que conserva? Porque impede que as impurezas se acheguem até o alimento. É você que está nessa igreja hoje, é você que está ouvindo a transmissão dessa missa. Você é chamado a ser o sal na sua família, porque o demônio pode estar tentando derrubar muita gente que não tem fé, e é você que é chamado a ser o escudo da sua casa, dos seus filhos, no seu trabalho, onde você convive, é você. Quando as impurezas tocam aquele alimento que está banhado em sal, as impurezas se perdem, se destroem, porque o sal é mais forte do que elas. Nós somos chamados a sermos sal. Outra característica do sal, o sabor, né? Tem alimentos sem graça demais. Quando você põe um salzinho, muda tudo. E às vezes acontece conosco o contrário, lá no mundão. Ai, já chegou no fulano. Devia ser o contrário. As pessoas com quem convivemos deviam ter alegria de estar junto de nós. Alegria, olha, sabe quando você convive com uma pessoa, a pessoa chega e você sente assim algo diferente? Às vezes, muito às vezes nós encontramos alguém assim, né? Você fala, nossa, essa pessoa, a gente fala assim, né? Nossa, que energia boa, né? Geralmente usamos esse termo, né? Na verdade é uma pessoa cheia, aberta a Deus, e é assim que todos devíamos ser, com a nossa alegria, com o nosso jeito positivo. Às vezes somos nós que desanimamos quem não vem na igreja, lá em casa, e devia ser o contrário. Sal dá sabor, o sabor é aquilo que anima, aquilo que faz termos vontade de comer. Vai comer uma salada sem nenhum tempero, que coisa horrível, né? A gente olha os bois, as vacas por aí, né? Fala, Deus me livre. Acho que é por isso que vaca gosta de comer sal, né? Deve guardar um pouquinho e come a grama lá, dá uma temperada, né? No ruminar. Ora, o sal dá a alegria do viver. Outra propriedade do sal, não só protege das impurezas, como se é tal como quando elas já estão no alimento, o sal mata as impurezas. Mata. Por que ele mata uma impureza? Porque ele é mais forte do que ela. Nós somos convidados a termos essas propriedades do sal. Repelir a impureza, ou se ela já estiver lá, matá-la, dar sabor. Só que por conta própria a gente não consegue, viu, minha gente? Porque a primeira impureza que quer fazer estragar a nossa vida é o diabo. E nós somos mais frágeis do que ele. Aí, padre, os seres espirituais, os espíritos puros são muito mais perfeitos em atributos do que nós. E aí a gente não reza, a gente não vai na igreja, a gente não vive essa proposta do evangelho de nos santificar. Você vai ser corrompido pelo mal. Por isso hoje em dia tantas famílias se degradando, casamentos se destruindo. Para que nós consigamos viver nossa vida, essas propriedades do sal, como cristãos, nós precisamos nos revestir daquilo que nos torna mais fortes. E esse que nos torna mais fortes é Deus.
é o Espírito Santo, é Jesus Cristo que se nos entrega pela ação do Espírito Santo. Por isso que hoje nesta missa, de maneira muito providente com esse evangelho, eu quis rezar a missa votiva do Espírito Santo, porque é o que nós precisamos para nos fortificarmos. Os inimigos são grandes, meus queridos, as adversidades são grandes. Se você não se unir a Deus pela espiritualidade, pela vida de oração, pela vida sacramental da igreja, você não vai conseguir deter o que para você é inimigo ou é adversário. Revestir-se do sal supremo que é Cristo, para que eu me torne um sal, um pequeno grãozinho de sal, e consiga repelir o que é o mal, matar o que é o mal. Vós sois a luz do mundo, a luz do mundo. Ninguém esconde uma vela debaixo da vasilha, debaixo da mesa, mas a coloca num candeeiro para que ela brilhe. O cristão foi feito para levar a luz do Espírito Santo para onde ele conviver. A nossa fé não pode se limitar a essas paredes desse templo. A nossa fé não pode se limitar a um programa religioso, a uma missa transmitida que eu estou a assistir. A nossa fé deve se alimentar e se multiplicar em todos os lugares onde nós pisamos. É isso que o Evangelho nos fala. Quem é sal da terra vive o amor de Deus em sua alma. Quem é luz do mundo vive a fé de Deus e utiliza a fé para levar o Evangelho onde convive. Ser luz do mundo é levar o Evangelho vivo e evangelizar, às vezes sem dizer uma só palavra, com um testemunho, com a vida, com um jeito de ser. Meus queridos, para encerrar, creiamos na providência de Deus. A primeira leitura de hoje é uma leitura muito bonita que nos ensina isso. Deus está a providenciar o que nós precisamos, e nós temos de anunciar isso com o nosso testemunho para o mundo, como luz que brilha. Nós temos um Deus providente que está junto de nós, enfrentando todas as situações. Creiamos nisso. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio, coloquemos essa palavra no nosso coração, aquilo que você tem passado na sua vida, essa história de Elias, tantas provações esse profeta passou, mas na obediência a Deus, ele pôde ser honrado